Paz, à vontade. Paz, tudo bom? Tudo jóia, fica à vontade. Acho que essa palavra esperar tem um peso assim monstruoso nos dias atuais, né? Como o Xande estava falando, né? Nós não queremos esperar, quando eu digo nós, assim, eu estou falando de mim, né? E de alguns irmãos próximos, né? Nós não queremos esperar absolutamente nada, né? Acho que Adão, isso está em Adão já, né? Vem de Adão, né? Nós não conseguimos esperar, né? Eu fico até brincando com a minha filha esse final de semana e tudo. Quando ela quer isso, quer aquilo, ó, vamos lá naquele louvor. Temos que aprender a esperar. Da pessoal lá do Diante do Trono, né? Ela fica cantando, repetindo, né? Esperar realmente é algo muito desafiador, né, na jornada cristã. E Deus faz questão que todos os homens de Deus aprendam a esperar. Não é só o esperar, é aprender a esperar, né? E assim, Deus é um Deus muito prático, né? Como é que Ele nos ensina a esperar? Esperando. Não tem outro jeito, né, Marcelão? Não tem como colocar no quadro alguma coisa e falar é assim, faz isso, 7 passos para aprender. Não tem como. O homem de Deus aprende a esperar, a mulher de Deus aprende a esperar esperando, né? Só que a gente pode esperar de diversas formas, né? A gente pode esperar reclamando, a gente pode esperar impaciente, a gente pode esperar murmurando, a gente pode esperar sem esperança, apenas deixando o tempo empurrar a gente. A gente pode esperar, como está na versão do Xande, com paciência, ou na versão da Vanessa, esperar confiando, confiantemente, né? Então eu acho que mais do que o degrau de esperar é como a gente espera, né? Então acho que Deus está muito interessado nesses dois aspectos assim da nossa vida. Então assim, por isso que as promessas de Deus, né, elas nunca são assim, nunca têm características muito imediatas, a não ser que sejam situações de livramento, né, de uma intervenção na época de uma guerra, de um socorro, as situações assim, né? Ou quando o propósito de Deus naquele momento solicita que aquilo seja de forma assim imediata. Mas, se você reparar, Deus não fez a terra, os céus e o mar em um dia. Mas Ele teria capacidade de fazer? Sim. Teria, ele teria certeza. Ele já parou para pensar um pouco nisso? Ele poderia falar assim, ele poderia ter feito assim, faça-se tudo, e tudo não seria feito? E por que ele não fez assim? Por que ele falou assim, haja luz, vem agora as águas? Por que ele foi falando, né? E às vezes você lendo, você até se cansa, né? De Gênesis 1, 2, lendo tanta coisa, né? E acho que é assim que a gente sente um pouco da nossa vida. Deus não fala assim, ó, Marcelo, como é o nome da irmã? Ana Paula, Felipe, né? Felipe, pá! E aí tudo, né, tá ali, né? Tudo tá pronto, tudo tá naquele momento. Deus não fez assim nem com a criação, né? Deus teve o seu tempo e Deus criou cada coisa no seu dia. Não existia ansiedade. Como é que vai ser amanhã e tal? Não. Deus criou aquilo naquele dia. Existiam coisas que iam depender do outro dia, mas chegava no outro dia, Deus criava exatamente o que precisava ser criado no outro dia. Então ele é um Deus assim de sequência, um Deus de propósito e um Deus de tempo também, né? Ele tem o seu tempo. Então, assim, por isso que eu acho que cabe muito bem quando o salmista diz que esperou confiantemente no Senhor, né? Porque ele consegue se enquadrar nesse propósito de Deus, ele consegue olhar, ver o ontem, ver o hoje, ver o amanhã, né? Então, assim, se o próprio Deus fez isso, não foi diferente com os homens de Deus, né? Assim, imagina Noé vivendo naquele tempo, um tempo, de certa forma, de muitas limitações, né? Deus pediu para ele construir uma arca e, assim, Deus podia ter dado a arca pronta, né? Ele fala assim, ó, pum, tá aqui, ora, me busca, faz aí, né? Entra num propósito aí de 40 dias e eu vou te dar a arca e você, né? O que Deus queria com a questão da arca? Só salvar Noé? Só proteger Noé do dilúvio? Também Deus estava fazendo isso. Mas Deus estava produzindo dentro de Noé algo muito mais rico do que só salvar propriamente a sua carne, né? Você imagina Noé trabalhando 100 anos.
assim, a gente trabalha 35 e chora pra aposentadoria e não aguenta mais, né? Todo dia faz conta, né? Enquanto E que bota ele a não deve ter previdência. sido criticado, né, Rafa? Assim, você, Crítica. esse velho caduco aí, você tá achando mesmo que Deus... As palavras cansam a gente, das pessoas. O tempo também cansa, né? Às vezes você tá tão animado de trabalhar pro Senhor e tudo, mas o tempo vem, né? As situações, o que a gente ouve. E nada melhor do que isso para purificar as nossas motivações, para saber os nossos reais motivos, para saber por que nós estamos andando com Deus, por que nós estamos servindo a Deus, né? Então essas coisas são boas, elas não são ruins, elas são como fogo que purifica o ouro. Assim é esse tempo que Deus parece que dilata, né? Eu fico imaginando assim, aquele esqueleto, meu Deus, mas tem muito trabalho ainda, 100 anos. O filho cresceu, casou. Olha, todo um processo. Os filhos estavam casados, os três, sem cães de fé. Né? Então, assim, é a vida, mas aquele... Né? Então, não é a velocidade que você anda com Deus, né? Mas é a fidelidade que você anda com Deus, né? Pode ter alguém que aparentemente está ali, então está devagarinho, mas ele está caminhando ali em fidelidade com Deus, está dando um passinho devagarinho, cada dia, mas ele está caminhando, né? E é isso que... Então, assim, eu acho que... Eu fico imaginando o dia que chegou o dia de Noé entrar na arca. Aquela arca era uma vida. Você imagina ele entrando, agora você imagina um filme passando na cabeça dele. Não é só assim, entrei e me protegi da chuva. É lá dentro, porque eu acho que ele deve ter refletido muito, né? Todos aqueles dias, aquelas noites de chuva e quase um ano, né, digamos assim, a água num ponto onde não havia como ele descer e encontrar um alto monte, ele olhando assim para tudo que foi construído, lembrando dos dias, assim, caramba, esse dia aconteceu isso e tal, ele parando e pensando assim com Deus e raciocinando com Deus. Então, assim, isso cria um vínculo da gente com Deus muito grande. Os marcos que Deus faz nas nossas vidas, entendeu? Assim, as coisas que ele pontua, que você olha, para e olha para trás, olha seus filhos, olha tudo, né? Olha a sua jornada e você olha e fala assim, caramba, isso... Por isso que Davi falava assim, de dia e de noite eu lembro dos teus feitos. Eu acordo de madrugada e medito na obra das tuas mãos. Eu lembro daquilo que o Senhor já fez, esses marcos, né, que o Senhor foi deixando. Por isso que todos os três patriarcas, né, de tempos em tempos, ao trocar uma ideia com Deus, né, conversar com Deus, eles iam lá e levantavam um altar ou uma coluna de pedras, né? Eles botavam um marco. Porque depois eles saíam, quando eles voltavam para aquela cidade, quando foi que o Jacó passava de novo ali em Luz, ele olhava e falava assim, foi aqui que Deus me deu essa direção. Aqui que eu encontrei Deus, aqui Deus mudou mais um pouco da minha história, que às vezes a gente coloca a nossa mudança de história só no dia da conversão. Eu levantei a mão para Jesus ali, ele mudou a minha história, né? Mas quantas vezes ele muda a nossa história de tempos em tempos, né? Ele muda a nossa história. Então, assim, acho que todos esses homens aprenderam muito a esperar. Abraão esperou muito. Abraão esperou muito, e Hebreus diz que Abraão esperou contra a esperança. Olha só o texto, acho que de repente vale a pena a gente ler, né, para não ficar só no comentário. Mas... Hebreus 11, os patriarcas. Acho que esse texto... Deixa eu ver se é esse ou o de Romanos. Acho que é Romanos mesmo. É Romanos, né? Fiquei na dúvida aqui, tentar achar aqui. Deixa eu achar. Quem achar, pode ler. Ah, é verdade, a gente está correto, olha só. Romanos 4,18. Abraão esperando contra a esperança. Contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Então olha que interessante, a fé, ela não é pretensiosa e nem fantasiosa, como algumas pessoas vendem, né? É uma varinha de condão, não.
ele creu, ele não se enfraqueceu na fé, mas ele olhou para o seu corpo e viu que tinha 100 anos de idade. Ele viu que assim, naturalmente não teria como ele ter um filho, ele ter um relacionamento sexual com Sara para ter uma criança. Assim, ele já estava amortecido, como disse, né, a escritura. Ele já estava num estado que ele olhava para ele e tinha consciência. Ou seja, a fé, ela não é uma coisa cega. Que a gente, não é. Pelo contrário, a gente tem a consciência, né, a gente olha a situação, a gente pondera tudo que está ao nosso redor, a circunstância, né, mas não é aquela circunstância que determina, né, realmente o fim do nosso caminho, né. Então, assim, eu acho muito... Por isso que ele creu contra a esperança mesmo. Creu contra a esperança, né? Então, Isaac também passou um momento complicado na sua vida, né? É fácil a gente entender o cego de Jericó clamando: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A esposa dele era estéril, né? A esposa dele era estéril. Esperou um bom tempo para vir o gêmeo. Parece, vamos dar uma olhada, parece... São 20 anos. 20 anos. 20 anos. Vamos dar uma olhada aqui. Ele esperou. Tem. Né? Vamos tentar aqui, ó. Também para marcar aqui. Vamos ver junto. Não tem nada, Ó, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela é estéril. E o Senhor lhe ouviu a oração e Rebeca, sua mulher, concebeu. São essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Depois tem que fazer a conta. 20 mesmo. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Versículo 26. Não é 20? 20 anos. Então, assim, se Abraão esperou mais ou menos lá seus 20 também, né, por aí, né, 75, promessa e tudo, ele esperou 20 também. E conviveu com uma velhice onde ele já estava cego. Quando ele abençoou os seus filhos, ele já não enxergava. Né? Então, assim, é fácil entender o cego de Jericó. É tudo difícil você entender um patriarca de Deus tão fiel que levou madeira com 11 anos de idade nas costas para ser sacrificado como cordeiro pelo seu pai. Que teve uma vida reta, uma vida assim, justa, que confirmou a aliança do Deus do seu pai na sua vida, que andou diante desse Deus e terminou sua vida cego. E como essas coisas não têm importância para Deus, tem importância para a gente, que quer a nossa vida perfeita, né? Que quer a nossa vida assim, como no mundo da Alice. Mas assim, Isaac teve isso. E olha, né? Orou, Deus ouviu a oração dele. Agora, Deus ouviu a oração no primeiro dia que ele pediu? Quando Deus fala assim, eu estou ouvindo a tua oração, não significa, né, Rafael, eu estou ouvindo a tua oração, que ele vai responder. Foi o que o Xande colocou, são 20 anos. Né? Então, assim, 100 anos para a arca ficar pronta. 20 anos aproximadamente para vir um Isaac. 13 anos para José sentar no trono do Egito. Né? 14 com mais 6, 20 anos Jacó trabalhou para Labão. 20 anos. 7 por uma mulher, 7 por outra, e depois mais 6. Foi quando Deus enriqueceu ele. 20 anos trabalhando para o tio, debaixo daquele jugo. Então, assim, é o tempo de Deus. Paulo falou que ficou 14 anos nas Arábias, sendo preparado pelo Espírito Santo. A gente olha assim, já Paulo saiu, pegou em Damasco, daqui a pouco está lá e tal, está sendo usado. 14 anos de esvaziamento. 40 anos de Moisés em Midian, quando conheceu Zípora, sua esposa, e trabalhava, né, do seu sogro Jetro. 40 anos todo dia cuidando de ovelha, todo dia saindo, fazendo a mesma coisa. Por que Deus faz essas coisas? Por que Deus pega um homem tão sábio, tão grande, e começa a realizar nele um processo de esvaziamento profundo? Começa a provar para ele que toda a mentalidade dele não cabe no reino de Deus. Não cabe a forma de viver, de ganhar dinheiro, não vale a forma de tentar segurar as coisas na vida, não vale a pena como ele olha para o futuro, como ele calcula a certeza das coisas, se realmente aquelas coisas são as melhores para ele. Então, por que Deus toma esse caminho e deixa o cara 40 anos cuidando de ovelha? Até que um dia ele olha assim e Deus fala assim, agora chegou o dia de chamar a atenção dele.
né? Ele está preparado, né? Quer dizer, ele não estava preparado quando tinha toda a ciência, todo o estudo, né? E ele tentou até na sua força, até matou um egípcio para proteger o seu povo. Diz lá Estevão, quando sendo apedrejado, que Moisés achava que seus irmãos iriam entender o plano que Deus tinha na vida dele, né? Vamos ponderar também para a gente poder ler. Olha só que interessante. Na morte de Estevão, olha só. Atos 5, 7. Tá aqui, ó. Olha. 24. Vendo um homem tratado injustamente, Moisés tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Moisés já estava compreendendo o plano que Deus tinha na vida dele? Estava. Muita gente não se atenta para isso. Acho que o plano começou lá no dia que ele subiu no Monte Sinai. Negativo. A forma que ele foi poupado na sua infância, o milagre de ter descido no rio, a forma de ser um egípcio inserido dentro, tudo isso já dava-lhe a concepção que Deus tem alguma coisa na minha vida. Não é o que a gente pensa? Deus tem uma coisa na nossa vida, Deus tem um plano na nossa vida. Eu vou fazer alguma coisa e as pessoas vão entender. Só que aí a gente começa a fazer a obra de Deus como Adão, com a mente natural, com a força natural. Pô, agora eu sou crente, vamos aí, o que tem para fazer aí? Vamos fazer, o que tem para servir a Jesus aí? Vamos embora! Isso é matar o egípcio. Isso é matar o egípcio. É você tentar fazer sem ter aquilo claro. Sem saber para que foi chamado. Sem ter a ordem específica do vai de Deus. Eu não estou falando nas questões naturais que o Senhor já coloca para a gente estar fazendo, compartilhando a sua fé. Eu não estou falando disso. Estou falando, né, dessa coisa singular que Deus tem na sua vida. Né, na pessoal, a Vanessa, a Thaís e tal. E ele cuidou que os irmãos entenderiam. Eles vão entender que Deus tem um plano na minha vida e por isso que eu matei esse sujeito. Só que o que os caras fizeram? Deduraram ele. Deduraram ele. E aí por que Deus permitiu que o homem que ele escolheu, salvou, ficou na cesta de água e tinha tudo, agora estava numa situação sem saída? Porque na cabeça de Moisés, ele estava fugindo do Egito. Mas na mente de Deus ele estava indo em direção ao propósito que Deus separou para ele. É como José. No fundo acha que está sendo vendido. Mas está no caminho perfeito para cumprir o propósito que Deus tem. Deus. E às vezes a gente acha que está fugindo. Só que na verdade a gente está indo para a direção que Deus quer que a gente vá. Isso é difícil do homem natural discernir. É difícil entender. Às vezes vai bastar só Deus falar assim, estou contigo, para você tentar entender. Na hora não vai entender. Na hora vai parecer a fuga, como Moisés. Vai parecer a fuga, como José. Mas na verdade ele estava sendo empurrado para o deserto. Ele estava sendo agora empurrado, né, para ser cansado por Deus. Esvaziado, né? Esvaziado. Aquele processo que Deus começa a cansar, fala assim. Aí quando alguém chega para você e começa a falar, não, isso aí, né? Isso aí não é para mim não, isso aí eu escuto há 10 anos, isso aí... Pô, irmão, tu nem sabe. Aí quando o homem começa a ficar literalmente vazio, quando Deus começa a dar consistência no barro que ele quer, aí a árvore começa a pegar fogo sem se consumir. Porque o anjo do Senhor estava ali na árvore. Eu fico imaginando assim, o anjo do Senhor olhando, Moisés está chegando. Porque não ficava ali a árvore o tempo todo assim, aquela manifestação. Olha como é que Deus é lindo. Por isso que diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis na terra. Moisés está vindo, acende a árvore. Acendeu. A gente vai ter que chamar a atenção dele agora. Chegou o momento. Só que Moisés está como? Igual a gente. Bobão, trabalhando, segunda-feira no trabalho e tal. Vai pegar o copo d'água, botou o café, voltou, sentou na mesa, sentou alguém em frente. Só que é nesse dia que a árvore acende. Então nesse dia, como é que pode isso? Coisa esquisita, né? O negócio pega fogo. É quando a gente começa a fazer as perguntas certas da nossa vida. Porque a gente ora há 15 anos fazendo as perguntas erradas. E de repente você para, olha, rapaz, aí Deus fala assim, essa eu queria ouvir, essa das boas, essa que ele está fazendo. Essa aí é legal, hein? Essa é pedra 90. Aí, diz que o quê? Que Moisés se aproxima daquele monte.
Olha que coisa engraçada, né? Não é a gente que se aproxima de Deus. É Deus que faz com que a gente se aproxime dele. É Deus que nos atrai, é o que Paulo falava. Que Cristo faz com a gente. É o que aquelas pessoas ficavam extasiadas quando via Jesus Cristo passar e elas iam atrás. Não é que elas queriam ir atrás, elas eram atraídas pela vida daquele homem, que é Deus. Então, é Deus que atrai, não é a gente, porque se for a gente vai tirar onda depois, de dizer, rapaz, eu fui lá, tal. Mas quando é Deus mesmo fazendo, ele é atraído, ele chega lá, que coisa engraçada essa árvore. Aquilo ali eu encontro o quê? Aquilo ali é uma figura que Deus usa no Antigo Testamento, né? Encontro entre Moisés e Cristo. Na verdade, era o encontro que Moisés estava tendo com Cristo, né? Porque o que é o arbusto do deserto? É o que Isaías fala, o toco seco. Um homem experimentado em dores. Um aflito de Deus. O que era aquele arbusto? Um arbusto qualquer. O que era Jesus Cristo? Para os homens normais? Um homem qualquer. Um arbusto. Só que qual era a diferença daquele arbusto? É que ele pegava fogo e não se consumia. Era inesgotável. Fonte inesgotável. E é engraçado que assim, Moisés não olha. Ele diz que ele tampa o rosto porque ele não quer ver, né? Mas o que eu acho engraçado é que Paulo diz que nós, contemplando, mesmo ainda, né, com certo véu, somos transformados de glória em glória, de fé em fé, até a sua imagem. Então, olha essa coisa interessante, né? Ele estava daquele jeito. Moisés era um tronco seco, mas ele não tinha fogo inesgotável. Só que depois, irmãos, quando ele entrava naquela tenda, quando ele entrava no tabernáculo e ele saía, como é que estava o rosto do homem? Resplandecia. Não era o toco pegando fogo? Na verdade, não era Deus imprimindo a sua própria imagem na vida daquele de quem ele trabalha? Então, na verdade, o povo de Israel podia ver aquela sarça ardente na vida de Moisés perambulando, uma árvore perambulando no meio do povo. Eles não tiveram aquele encontro ali, mas eles podiam ver na vida de Moisés o que Moisés viu lá no monte. E no fundo é isso que Jesus Cristo ensinou pra gente. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço. Não é faltar nenhum culto. É ser esse topo de árvore por onde quer que a gente passe. Porque aí as pessoas vão falar assim, por que pega fogo e não consome? Para isso, né, irmão, é muito vento, né? É muita... O vento para tirar as folhas, o sol para secar e virar um pouquinho seco. É muito, mas é uma obra gloriosa, né? Um pouco difícil para a gente compreender, né? Mas então, assim, todo esse processo, e aí, né, Josué, Caleb, tantos homens que foram também passando por essa situação, né, homens, Eleazar, né, o próprio Arão e tantos outros, Davi, né? Davi, ele testemunha aqui, né? Me parece que é exatamente assim, né? Como está escrito, como você falou, tem que passar pelo aquele momento da espera. Da mesma forma que uma pessoa, ela estuda, se prepara, passa para passar numa prova, né? E outros exemplos de uma pessoa se preparar para passar para receber alguma coisa, para a gente ter esse favor de Deus, essa inclinação de Deus, como o texto diz, você tem que passar pela espera. Deus não vai se inclinar para você de qualquer jeito, à toa, né? Você vai ter que passar por aquilo, vai ter que, não adianta, não tem. E esses homens que você citou o exemplo foram exemplos vivos disso, né? Eles sofreram, eles pagaram esse preço. Até o povo de Israel no Egito, ele esperou 430 anos, mas o dia que Deus se inclinou para eles, não teve faraó, não teve mar vermelho, ou seja, como diz o texto aqui, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O dia da inclinação de Deus é a maior vitória que a gente pode receber. Se a gente for analisar, você não pode ter muita coisa nessa vida.
profissionalmente, nos estudos, né? Ainda que você não tenha muita expressão, né, assim, na sua vida, mas se... Não, pra baixar a música no celular. Você tá trabalhando. Não, é do computador. Se você esperar no Senhor, né, pagar esse preço, buscar isso em Deus, o dia que Deus se inclinar para você, você vai ter alguma coisa para contar, né? Você vai ter algo realmente divino para contar. E é isso que leva a gente para a história, né? Todos os homens que tiveram esse encontro com Deus foram... Eu estava pensando hoje, sabe quem? Araúna. Lembra de Araúna? Esse homem nunca foi nada, ele não tinha nada, mas o dia que ele ofereceu a Davi, né, teve a oportunidade de se interpor no relacionamento de Deus, de Davi, de Deus, ele entrou para a história. É isso que eu quero dizer, entendeu? A história vem, o sujeito muda de sorte, sabe? Alguma coisa importante realmente acontece, que é a nossa experiência com o Senhor. Eu vi isso claramente quando você estava pregando, sabe? Juntando assim, né, o que você estava falando, é uma coisa tremenda. Eu fico pensando assim, a espera, Deus não faz nada que ele também não tenha feito, né? Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério, né? Ele podia ter resolvido tudo de uma forma... Ele esperou 30 anos pacientemente, nunca fez um milagre em 30 anos, cara. Para pra pensar nisso, vendo toda aquela situação. E ele... Você vê que no dia do batismo, a voz já abriu do céu e falou: "Esse é meu filho amado em quem minha alma se compraz." Então, assim, ele tinha toda uma vida de entrega, de obediência, de rendição, de intimidade com o Pai, né? Então, são momentos em que a gente entra um pouco em conflito, como Ezequiel, né? Tá vendo, Ezequiel, esse rolo? Come ele, Ezequiel, vai e come. Aí você vira a página do capítulo e diz para Ezequiel: "Agora entra na tua casa, fecha a tua boca e fica quieto." Nossa. Calma aí, Senhor. Se é para comer o rolo, é para eu sair pregando, anunciando isso. Como é que eu como o rolo e agora eu fico quieto? Por que Deus faz isso? Porque Deus mata a vontade da gente fazer a coisa. Você come o rolo e você quer fazer. Você quer ir lá, quer contar, que não sei o que. Blá, blá. Aí Deus... Parece que Deus definha no bom sentido o homem exterior, o Adão. Aí quando você tá... Deus fala: "Agora vai lá, que eu vou anunciar através da tua boca as boas novas que eu tenho para falar." Parece uma coisa realmente assim, muito... Eu falo assim, meu Deus, então por isso que às vezes quando a coisa é estruturada humanamente, quando você tem um sistema religioso que está estruturado na escolinha, no quadrado, o homem tem muita dificuldade. E Deus deixou uma lição como essa. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Ana era estéril, Isabel era estéril. Então, por que povo de Deus, um povo tão abençoado, então por que as principais mulheres de Deus eram estéreis? Para lá na escolinha lá dos saduceus, dos fariseus, fica claro o seguinte, ó: homens igual a esse aqui, só eu faço. Não sai da escola de vocês. Homem como esse vem debaixo da minha promessa, daquilo que eu tenho para fazer. Não é a escolinha de vocês que vai produzir homens assim. Pessoas lá que vão ser bom pregador, bom isso, bom aquilo, bom profeta. Não é assim. Então, assim, parece que Deus esteriliza propositalmente, é o que diz que Deus fechou a Madre Diana, né? Para que ele possa dali trazer algo realmente celestial para cumprir o seu propósito. Que conclusão a gente chega nisso? Que bom quando Deus nos mata. Ou esteriliza áreas da nossa vida. Significa que realmente coisas vão ressuscitar. Coisas do céu vão ser produzidas na nossa vida. Por isso que é sempre o cara que não sabe falar, Moisés, gago. Por isso que é o Pedro indulto, que não tem educação nenhuma, é o cara que vai pregar vai entregar o Senhor, entendeu? Por isso que é o boiadeiro Naum, que é profeta para ter que ir lá em Judá entregar o recado de Deus. Gideão, né? Essa situação toda que ele atravessou. Davi, mas ele falou: "Pô, mas é um menor." Não, aí não dá, Só tudo tem bem. esses aqui, ó. Tem umzinho lá que tá por ali, pelo campo. E era família, não era nem inimigo, hein? O inimigo ainda mete mais. Você vê que não tinha crédito mesmo. Tipo assim, não, tudo bem, a gente boa, ele ajuda a gente, mas para essa função não dá para botar esse cara.
Meu irmão, até Samuel, que era o profeta de Deus, diz que nunca uma palavra de Samuel caiu por terra em 40 anos de ministério profético. Não é entrega 10 e erra uma, não, irmão. É nunca a palavra daquele homem caiu por terra. Desde novo, ainda já com a veste sacerdotal andando assim atrás de Eli, ele já recebeu o primeiro recado de Deus, que Deus ia trazer juízo sobre a casa e ia matar os 2 filhos dele naquele dia. Mas até aquele dia, ele se enganou. Ele não falou, mas ele se enganou. E Deus veio e falou assim: por que, Samuel? Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Eu escolho por causa do coração. Por isso eu escolho. Eu não escolho na aparência, no que a pessoa pode fazer, se ela não pode ter muito potencial. Né? Esses critérios que eu uso. Né? Então, assim, isso faz a gente compreender que os critérios de Deus e da casa de Deus não são os critérios dos homens. Por isso que a gente tem que estar muito atento hoje quando a gente anda, né? Na questão da casa de Deus. E eu não estou falando do prédio, nem da instituição religiosa, da casa de Deus no sentido do corpo de Cristo. A gente ter essa compreensão. Né? A gente não olhar os estereótipos, né? A gente não olhar a coisa por fora. Paulo falou assim: agora, só conheço os irmãos discernindo espiritualmente. Ele não quer mais trocar uma ideia para saber quem ele é. Ele quer bater o Espírito de Deus, ó, pumba. Isso aí. Ó, não inclina a mão precipitadamente. Não faz isso. Esse tipo de ligação que Paulo fala que estava buscando ali. É um conhecimento no Espírito. Né? E às vezes, muitas vezes, a gente dá umas certas rateadas, né? Porque a gente fala assim: caramba, puxa, né? Não podia ter acontecido, né? Mas fulano estava sempre aqui e tal, não sei o quê, papapá. Né? Às vezes a gente olha, né? E até a respeito da nossa própria vida, a gente olha realmente muito a questão do estereótipo, né? Eu acho que é um ponto legal da gente... O próprio Moisés, quando você falou dessa dependência, né? Apedreja, é para apedrejar, mas mesmo assim ele foi perguntar, né? Você vê que aí é onde, depois daquele processo da espera, dos 40 anos, que ele se esvaziou ali, ele recebeu a visitação do Senhor, foi lá, tirou o povo e tal. Aí você vê, analisando o relacionamento dele com Deus, você vê um homem ali totalmente dependente do Senhor. Não anda pelos passos dele, anda pela... Sabe? Essa coisa de ser um com Deus, né? E ser forte, né? E ser precioso. O outro exemplo, o Senhor, né? Tudo que ele fazia, ele ia no monte, ele fazia com, sabe, aquela parceria com Deus. Se meu pai não fizer ou não faz, isso pra gente é uma coisa meio difícil, assim, não é uma coisa que é um processo. Porque no fundo, pensa só, Xande, para um homem aprender a depender de Deus, um homem tem que aprender a esperar em Deus. Um homem que não espera, ele não depende de Deus. Saul foi reprovado porque não esperou. Entende? Moisés, o que ele mais sabia era esperar. Ele vai falar assim: se o Senhor não for, não adianta. A gente senta aqui, fica tudo bem. A gente fica aqui, vive aqui, mas eu não vou dar um passo, o Senhor não entendeu. Aprendi a vida toda a esperar. Só vou andar se essa nuvem for para frente. Olha só a compreensão. Ele não tinha como meta um objetivo. Não, agora, mesmo que Deus não for, vamos dar um jeito aí, que a terra está ali, meu irmão. É mana leite e mel. O foco não era a terra, o foco não era a bênção, o foco não era as coisas que ele achava legal que aconteceu na vida dele. O foco é o seguinte: eu não quero coisa legal na minha vida se quando eu chegar lá não tiver o Senhor. O Senhor é meu sócio. Se quando eu chego lá eu tenho tudo, agora eu consegui na casa de pai, consegui isso, consegui aquilo, mas cadê Deus? Cadê o Senhor? Eu vi uma vez um irmão, né? Pô, Rafael, Deus era meu sócio, a gente construiu tudo junto, chegou no final, descobri que tinha comprado a parte dele. Não tá mais comigo. Agora eu vou ter que voltar tudo. Então, assim, é por isso que o esperar é importante, por isso que o esperar confiantemente é importante, porque se o homem deixa Deus ensinar ele no seu caráter a aprender a esperar, então esse homem pode depender. Se ele não espera, ele é mentira a dependência. A dependência dele é hipócrita, é superficial. Ele diz porque tem que dizer, faz parte do discurso. Se ele disser contrário, ele mesmo sabe que vem vento. Mas no fundo ele diz, busca aquilo, mas não dá. Mas o problema está em depender, não está. O problema está em esperar.
Ele não aguenta, a coisa tá aqui, vai chegando. Como não tem como esperar, eu tenho que resolver esse negócio. Não dá mais. Eu vou meter a mão e vou fazer esse negócio. Então assim, por quê? Porque aí também a esperança contradiz com a ansiedade. Como é que a gente empurra a ansiedade? Não tem jeito, são várias... É dentro do nosso coração, essas coisas borbulham, né? Tem ansiedade. O que é a ansiedade? É o desejo de não esperar. Concorda? A ansiedade é o desejo de não esperar. Cara, não tá dando pra esperar não, rapaz. Não tá dando pra esperar não. Então assim, mas o esperar empurra a ansiedade para fora. Não, vou esperar. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Provai e veja que o Senhor é bom. Né? Vamos esperar, o Senhor tem o melhor. Mas tudo isso é um processo também. Você fala isso um dia, 2 dias, no terceiro você explode, você vai, você chora, se arrepende, aí passa 2 meses, você acha que tá bem, daqui a pouco você, uma rasteirinha, aí você vê que, falei uma opção de coisa que a gente vai falar no trabalho, aí você vai, um processo de quebrantamento. E você automaticamente aprende a confiar, né? Porque se você está esperando no Senhor, você tem que praticar a confiança, né? Cara, não tem outra estrada, tem um paredão chamado confiança, que tem que ficar de olhando e se mordendo, né? Não tem jeito. Ó, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Por que Davi teve que ir para um poço desse? Por que José foi para o poço? Por que Jeremias foi para a cisterna? Por que Davi foi para a cova? Daniel. Perdão, Davi, olha aí. Por que Daniel foi para a cova? Tô judiando, né? O Davi, né? Porque ele foi para a caverna. O irmão colocou bem, né? Ó, Davi também passou bons momentos na caverna de Adulão, né? Foram quase 40 anos entre Samuel falar que ele ia ser o rei e ele efetivamente se tornar rei de Judá, nem de Israel. É bem lembrado esse tempo da espera de Davi, né? De ter o óleo sobre a cabeça, de ter a unção, ter o chamado, né? É muito bem lembrado, mas assim, o tempo... E assim, acho que Davi tipifica Cristo em algo muito lindo quando em Filipenses diz assim, falando de Jesus Cristo, né? Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Olha só que interessante. E é uma diferença muito grande entre Davi e Saul. Davi tinha a unção. Deus falou para Samuel assim, porque eu me provi de um novo rei. No coração de Deus já tinha tudo isso, mas assim, ele nunca se antecipou, como o irmão colocou, ele nunca se antecipou, ele nunca se precipitou. Não, calma, isso é meu, esse ministério é meu, isso aí Deus mandou fazer. Ele nunca se precipitou, ele esperou que aquela promessa chegasse no dia correto, no tempo correto, né? E assim, não deve ser fácil. Assim, eu não consigo nem imaginar o que Davi passou, porque assim, perseguição, as pessoas não dão nada, não falam nada, aquela coisa toda, e o cara com a missão, meu irmão. Caramba, e agora como é que vai ser esse bagulho? Tá tudo dividido, porque ele pegou um reino todo dividido. Você vê a arca em Obed-Edom, aquela coisa, entendeu? Eu não tinha um local, a arca definida, adoração, o povo, né, os turnos, não tinha nada. O cara pegou a coisa toda quebrada, parceiro. Saul deixou a casa... Então assim, a gente acha assim, não, Deus vai lá, unge, tá tudo bonitinho, agora você vai lá e trabalha. E aí como o irmão colocou, às vezes o irmão vai trabalhar 40 anos, sem ninguém se dar conta nem que é o nome do caboclinho. Entendeu? E Deus está produzindo muitos frutos através da vida daquela pessoa. E aí depois de 40 anos aí vem, olha, não, tá aqui, realmente a gente reconhece, né, você vai ser rei e tal, e ele vai caminhar, né. Se algum irmão quiser colocar alguma coisa, né, enriquecer, cooperar. Gostoso. Eu creio que esse poço é o poço de Deus. Eu acho que existe o poço do inimigo, mas existe o poço de Deus. E o poço de Deus é um bom lugar para se ficar. Disse Jeremias em Lamentações 5, né? O poço de Deus é um lugar onde o homem de Deus reflete que ele não tem condição de sair, a não ser que Deus o tire e o coloque de seus pés sobre a rocha e ponha nos lábios dele um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Esse é o Salmo 43.
né? Versículo 3. É o poço de Deus, né? Não tem como o homem de Deus não passar no poço de Deus. Mas esse Eu achei que você fosse colaborar com alguma coisa, mas esse poço aqui de perdição não é o poço de Deus. Né? Não, o poço de Deus que eu quero dizer não é Tirou-me de um poço É que eu tô de enxergando o perdição. caminho que a gente de um tremedal de lama. cedo Não é mais tarde, que, né? E aí- assim, eu acho que aqui Davi não estava numa perdição mundanamente falando, como a gente coloca nos dias de hoje, né? O cara estava muito. Eu acho que essa questão, porque o Senhor dá testemunho, Davi foi perfeito em todos os seus caminhos, diz em Crônicas, com exceção do caminho de Betseba. Né? Nem a contagem do povo ali Deus pontua quando olha a vida dele como uma linha, né? Então, assim, não está falando de um cara totalmente discreto, assim. São momentos de crise. Ziclag é um momento de crise. Perdeu sua família, seus filhos, perdeu tudo. Voltou da Filístia, não tinha nada, mano. Os amalequitas tinham levado tudo. Isso é crise. Isso é fundo de poço. Caramba. Foi o momento que ele tentou dar o jeito dele, não foi? Foi o tempo que ele quis fugir lá. Saul estava perseguindo ele. Me livrarei da mão de Saul, irei para os filisteus. Mas só que ele não livra nada. Quem estava livrando era Deus. Deus é que o tempo todo livrava. Quando ele desceu para o sul e tomou o rumo dele, ele ficou realmente 1 ano e 3 meses bem. Só que depois, quando foi a Ziclag, estava tudo arrebentado. Ziclag fica situado na terra dos filisteus, né? Ele estava ali pela ordem dos filisteus. Ele estava ali porque, na verdade, ele estava morando, porque ele estava com receio de Saul. De Saul. Só que, na verdade, quem guardou a vida toda ele de Saul foi Deus. Foi Deus. Não foi assim. É o momento que, na verdade, Deus está sempre fazendo tudo na nossa vida. Mas chega um momento que o Rafael diz assim: pô, agora tem que fazer isso, senão não vai dar. Como a gente, mas tudo do passado, e fala assim: pô, chama pra gente. E aí Deus nos ensina, porque Deus é um pai muito amoroso. Ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso, ele é muito paciente, muito longânimo. Ele disciplina e açoita o filho que ele ama, diz em Hebreus. Então, assim, ele faz questão mesmo dele dar o açoite, não deixar que outro dê. Ele corrige, porque ele produz frutos pacíficos de justiça. Então, assim, vai vir o susto de Ziclag. Os caras bateram lá, não, perderam tudo. Mas, ao mesmo tempo, Deus foi trabalhando, ele conseguiu alcançar, deixou o cara no caminho, tudo aquilo, depois Deus restaurou tudo de novo. Assim, por que essas oscilações, né? Por que aí essa questão do poço? A gente precisa entender que vão ter poços na nossa vida. Eu acho que a Bíblia pontua isso para a gente entender, para a gente não se assustar, para a gente não falar assim, pô, enganaram a gente. Caramba, não contaram pra gente. Não, contaram sim. Tem o poço de Deus. Tem a noite de Deus na vida do homem de Deus. Tem a noite de Deus. Se a gente parar bem para pensar, Abraão, quando fez uma aliança com Deus e pegou os animais e cortou eles no meio e passou no meio dos animais, e aí com quem ele faz aliança deveria passar também, eles dizem claramente, né, aquele que não cumprir a sua parte na aliança será dilacerado como esse animal foi dilacerado. Era uma aliança característica do Antigo Testamento. Na verdade, foi a própria chama, né, o fumegante que passou ali para fazer aliança, não tinha condição, ele não tinha. Mas o que veio naquele dia? Que a Bíblia diz da aliança: densas pérolas. O dia que Jacó teve seu nome mudado, na madrugada de Deus, na noite de Deus. No dia da prensa de Isaac, seus olhos estavam vendados. Então, assim, a noite de Deus para o homem de Deus, ela é fundamental. A gente quer andar só, porque a gente confunde um pouco essa questão. Não, o Senhor é a luz e tal. É, sim, no nosso espírito. Nós recebemos Jesus, diz o Evangelho de João, capítulo 1, que Ele é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Isso é verdade. Só que aqui, ó, no nosso espírito, e a carapaça, e a carcaça nossa que prende a luz e que precisa ser quebrada e rachada para que haja manifestação dessa luz. Porque Romanos diz que toda a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O Cristo que Paulo falou que gemia com dores de parto para ser gerado nos irmãos. Como quebra essa casca? Como Deus quebra esse homem para que aquilo que ele depositou no seu espírito se transforme em um bom perfume de Cristo e venha perfumar as nações? Através das noites de Deus, através dos poços de Deus. Isso que infelizmente hoje já não é mais ensinado, não é mais pautado. O nego não quer poço, parceiro, o nego quer monte.
Entendeu? O nego não quer dia escuro, o nego quer dia claro, só que diz que a vida do justo, olha só, como a aurora, irmão. É o quê? Cada pouquinho vai clareando um pouquinho mais. Mas como é que começou? Começou lá, claro, a escuridão, haja luz. Mas não é uma coisa assim mágica, né? A pessoa aceita. Não é mágica. Então tem todo um processo. Tem o dia que Paulo não sabia para onde ir. E aí ele viu que depois o Senhor mostrou que ele tinha para Macedônia. Então aí o homem de Deus começa a entender que ele não sabe para onde ele vai. Tiago diz assim, você é louco se você falar que semana que vem tu vai lá falar com os irmãos e tal. Né? Porque é só se o Senhor permitir. O que esses homens estão? Esses homens não são super-homem, tudo fortão. Esses homens são os homens totalmente atropelados e quebrados por Deus. Na verdade, eles não são os super-crentes que eu quero vender hoje. Eles foram homens que gemeram demais. Em prisão, em cadeia, em solidão. Eles gemeram demais com o não de Deus, com espera de Deus. Pegar esses homens e falar o quê? Da história que a gente estava falando de Isaac, do que ele passou, ou da história de Jacó com a sua filha violentada, seus 2 filhos assassinos. Eles carregaram aquilo, eles tiveram um problema até no momento profético, eles sofreram uma limitação por causa daquilo que eles haviam feito. Tanto que o cetro acabou ficando sobre Judá, não era nem o mais velho. Então assim, noites que Jacó passou. Aquela noite deve ter sido angustiante, muito angustiante, dele lutando com aquele anjo. Né? Ontem eu estava meditando, a irmã estava falando, eu fui em casa ali, eu falei, caramba, eu não tinha percebido. Diz que ao romper da manhã o povo chegou do outro lado, atravessando o Mar Vermelho. Então eles atravessaram o Mar Vermelho de noite, parceiro. Aí você fala assim, não, porque o povo é incrédulo, o povo não viu o mar, o povo não viu... Agora eu vou te falar, você acha que quando o mar abre, o chão é tapete vermelho? Ou é pedra, terra, tudo assim? Agora imagina um vento oriental soprando para abrir as águas. Só pega na água ou pega em você? Agora contextualiza, se imagina lá, o vento batendo, 600 mil pessoas andando assim, tentando tropeçar de noite, você não enxerga nada, o tremor do terreno de um exército vindo marchando através de você, você andando, mulher grávida, senhor de idade, você não sabe o que vai ser de você, você tinha uma vida que você já estava conformada, você veio no fundo, só tem uma voz que vem na sua vida e diz assim, diga ao povo de Israel que marche. A gente canta, né? Diga ao povo de Israel que marche. A gente canta, diga aos povos de Israel que marche. Tão fácil cantar. Tão fácil, mas olha a condição, mas de noite é bom. Porque de noite não tem a luz do sol. O que é a luz do sol? A luz do sol, ela pegava o que no tabernáculo? O átrio. O que ela simbolizava? A forma natural do homem entender. Ele vê a luz, olha o copo, isso é um copo. Isso é a mente natural. Quando você entrava no lugar santo, o que iluminava? O candelabro. Quando você entrava no Santíssimo, o que era? A glória de Deus. Aí para você enxergar o copo, você tem que depender da luz da glória de Deus para enxergar o copo. Aí você vai ver que de repente não é um copo. Por isso que é bom a noite de Deus. Por isso que é bom o poço de Deus. Porque você enxerga através da glória de Deus. E não da mente natural adâmica, que tantos anos ficou impressa na gente. Então assim, você está de noite, você está andando, eu estou metendo um malho no povo, mas no fim, meu irmão, são nas noites mais escuras que você também para, olha para o céu e tem as estrelas mais brilhantes. Foi no dia escuro que Deus chamou Abraão para fora e falou assim, olha a estrela do céu, porque se fosse de dia não contava, parceiro. É de noite, é quando tu geme, quando tu chora, é que tu lembra da aliança que Deus tem contigo. Da aliança que Deus forja na vida do homem. Nesse dia não tem jeito. E esse dia é o dia bom, como disse nosso amigo Jó. Poxa, o que eu tenho para dizer? Bendito seja o nome do Senhor. Mas assim, dentro de todo esse processo, né? Então assim, é bom o poço. É bom também sair do poço, que é um processo, você não vive no poço. Mas o poço é um processo. Então assim, quando sai do processo, olha o que acontece. Pôs nos lábios um novo cântico, de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então sabe o que evangeliza a pessoa? Não é o que eu digo, é o poço de Deus na minha vida. É isso é a carta viva. Isso é a carta viva. Fala assim, meu irmão, não tem como, esse parceiro aí, porra. Esse José, você fica imaginando o cara que era senhor dele,
né? Quando ele assim, foi vendido, né? Chegou na casa de... Sumiu agora da minha mente. Como é que é o nome dele? Potifar. Quase aquele estresse e tal que a gente conhece, da mulher, aquela injustiça toda. Você imagina Potifar, um homem ímpio, politeísta, que conhece apenas os deuses do Egito, já tinha visto algum testemunho na vida de José, que viu que Deus era com ele, por isso colocou toda a responsabilidade da sua casa. Agora você imagina ele olhando José, dando aquele conselho naquela hora, como Estevão, né, cheio de espírito de sabedoria e de conhecimento, assim, enchendo a sala do trono de Faraó do conhecimento da glória de Deus. Ali a casa era de Faraó, o trono era de Faraó, mas naquele momento foi cheio do conhecimento da glória de Deus. Pois Isaías fala que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como? Através da manifestação dos filhos. Como? Através do poço, da noite. Você imagina ele e falou assim, pô, cara, esse Deus aí, parceiro, esse realmente vou ter que dobrar para ele, não vai ter jeito, vou ter que dobrar. E no fundo era isso, Nabucodonosor só dobrou por isso, meu. Ciro, Dario, mas se você pegar todo mundo, o Dario não me dá festa, não me dá nada no dia seguinte até visitar a cova, por que criou o vínculo? O que leva esse cara a não abrir mão? O que leva esse cara a não comer isso? O que leva esse cara a não participar disso? O que leva? Não pode ser só a religião dele, não pode ser o esquema evangélico dele. Tem que ter alguma coisa mais por trás, porque senão não vai atrair. Só atrai se for a sarça pegando fogo sem se consumir. Senão é um clube de religião, que o parceiro vai para lá para sentir um pouco de paz, ouvir alguma coisa. Agora, se tiver realmente aquilo genuíno, vai atrair. Não vai ter jeito, meu irmão. Porque Paulo entendeu em Efésios que coube a Deus Pai, e ele definiu isso, ele próprio, em si mesmo, colocar o nome de Jesus acima de todo nome, e o fazer cabeça da igreja, e por ele Senhor de todas as coisas. Então Jesus Cristo, assim como uma mulher que se sente feliz, porque ela entende a graça de se submeter ao seu marido, ela entende a proteção que ela tem. Quando uma mulher consegue entender isso de coração, é como um homem entendendo assim, obrigado, porque Jesus, o Senhor, é o meu Senhor. Não é só porque o Senhor é meu Salvador, não. É porque eu estou debaixo do teu senhorio, eu estou debaixo do teu governo. Entendeu? Agora, Rafa, você falou de Jesus aí, né? Eu enxerguei um negócio diferente. A morte de Jesus, a vitória foi no outro extremo, né? José teve a vitória no extremo que o mundo espera, né? Que Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar da intenção deles, era de repente até ter morrido mesmo. Eles nem contavam com o livramento. Eles rejeitaram até o livramento. Deus não, né? E a vitória de Jesus foi no outro extremo. E aí a gente vê lá no livro de Hebreus que a vitória de muitos, no capítulo 11, no versículo 36, né, que diz: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até em cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados. Nossa, isso é muito forte, cara. Cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, ainda andaram peregrinos de peles de ovelha, né, e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Você vê que o Deus dá vitória nos dois extremos. Nos dois extremos. Jesus, para você enxergar, né? Só olhando para Cristo que você vai enxergar a vitória desses homens. Não tem como, humanamente não tem como. Porque você olha assim ele e você, né? Pelo amor de Deus, isso não é testemunho, cara. Pô, o cara viver em copo, pô, pelo amor de Deus, o cara tem um espírito de mendigo no ombro dele. Enxergar a bondade do Senhor. Pô, cara, só através de Cristo, Rafael. Não tem como se não for um óculos assim, escrito Cristo no olho. Aí você olha assim o sujeito, ó, e você vê o Senhor na luta do cara.
Entendeu? Porque caso contrário, a gente só tem o óculos da vitória mesmo, do outro extremo, né? Do outro lado da balança. Né? Verdade. Né? E o evangelho, a gente precisa botar esses óculos aqui para olhar para o povo. Né? Porque hoje a gente vê essa expectativa. Não, se você é uma bênção, você tem que ter o seu carro zero, sua casa própria, saúde. Né? Você tem que estar doente aí, tem que botar a tua vida voltar, né? Tem brecha aí, tem brecha. Tem brecha aí na tua vida. Coitado do Tu tem que Timóteo virar do chefe, estômago. Modo que algum pecado eu ocorro. Com certeza, ela falou uma coisa interessante. Você tem que ser cabeça, você não pode ser cauda. Né? Usam esses termos aí para mascarar, né? Para mascarar a glória de Deus na vida da gente. Né? E não é, a glória de Deus é essa. Tá passando por luta, por glória a Deus pela luta. O apóstolo Paulo falou que foi bom eu ter sido afligido. Pô, ele chegou à conclusão no fechamento lá que ele fez, que se ele não for, o próprio Davi, quando diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me dado, ele não estava falando porque os tesouros do palácio estavam lotados, não. Aquele coração ali é um coração satisfeito no Senhor, né? Satisfeito, alegre no Senhor, porque Deus era a alegria dele, a satisfação dele era o Senhor. O que Deus tinha realizado na vida dele, o que Deus tinha, aonde Deus tinha levado ele. Porque o dinheiro não traz satisfação. O dinheiro, eu provo para quem quiser que o dinheiro não traz satisfação. Se o dinheiro trouxesse satisfação, pessoas ricas não tinham depressão. Pessoas ricas não se matavam. Pessoas ricas não tinham necessidade de ter mais dinheiro. Eu conheci um homem que tinha mais de 60 milhões e morreu buscando mais 1 milhão. Né? Então, sofreu um acidente buscando mais um lucro numas terras que não tem necessidade. Entendeu? Então você vê que o dinheiro não traz satisfação. O que traz satisfação é realmente isso que a gente está conversando. Jesus. É a gente ser tratado por Deus, se deixar ser tratado por Deus. Se é para esperar, é para esperar. Se é para... ou seja, num extremo ou no outro, verdade, é para glorificar o nome do Senhor. Né? Esse que é o foco do Evangelho. Né? E a gente tem que abrir os nossos olhos, e não deixar, né, que esse sabor da vida, esse tempero que Deus dá à nossa vida, se perca. Deus olha, já pensou Deus olhar para você e para mim e dizer: isso aí eu não posso mais tratar? Cara, isso é o fim, meu irmão. Não, papai, não, Vanessa, eu não posso mais tratar da Vanessa, não dá. Se eu botar ela para esperar 5 minutos, ela para no inferno. Se eu botar ele para esperar, vai morrer, não vai? Não, mas ele deu só o exemplo. Aquele Deus que Deus tem procurado corações, Rafael, esse aí eu posso botar minha mão, esse aí eu posso tratar, esse aí vai chegar. Desse aí vai sair caldo. Esse aí vai chegar onde eu quero. Eu vou meter a mão nele e vai sair o vaso que eu quero, o boneco que eu quero, eu vou formar ele. Eu acho isso um grande mistério no Evangelho que a gente lembra do povo assim, né? Quando próximo de entrar houve aquela situação da rebelião, que Deus falou assim para o povo: bem, porque vocês realmente disseram isso, né? A sentença vai sair da boca de vocês, né? Quando voltou lá a questão do relatório. Toda essa geração vai peregrinar 40 anos nesse deserto, mas não vão entrar. Com exceção de Josué e Caleb, que tinham outro espírito, né? Sabe o que é que você viver? Isso é que me dá temor hoje em dia. Que a pessoa fala assim, irmão, eles tinham o maná de Deus. Sabe quem dava o pão deles? Deus. Sabe quem dava água para eles? Deus. Sabe quem a roupa não ficava? Deles. Agora, sabe... Quem aquecia no deserto, no frio do deserto à noite? Deus. Só que Deus fazia tudo porque Ele é Pai, Ele é fiel. Não me entende errado. Ainda que você seja infiel, permaneça fiel, não me entende errado. Ele é fiel. Mas, parceiro, eu vou te dar tudo, não vai faltar nada. Mas aqui você não vai entrar. Sabe que você viver assim, cara? Sabe que você tem tudo de Deus, cara?
Você tem o pão, você tem o trabalho, você tem a bênção, você tem tudo, mas fala assim, parceiro, com o meu propósito eterno eu não posso contar contigo. Que vida é essa, cara? Que vida é essa? Você tem tudo, cara, o maná, o milagre, você conta uma bênção, conta o testemunho, mas tu tá fora. O nego não entende isso. Parceiro, você tá dentro, mas tu tá fora. Deus não vai contar contigo nos últimos dias, cara. Vai estar espremido demais, ele não vai poder contar. Mas você vai contar teu testemunho, que caiu o maná, que lá as serpentes não pegaram, como a irmã falou, tinha um foguinho, tinha tudo, tinha coluna. Né? Você vai, coluna, pá. Você vai dar testemunho de tudo. Você vai dizer que é povo de Deus, vai estar no povo de Deus mesmo. Você vai peregrinar, você vai ver o rosto do outro irmão iluminado. Você tá ali. Mas do propósito eterno, não. Por isso que Paulo faz separação entre filhos maduros e filhos imaturos. Porque aí, Deus vai fazer, vai, mas comigo ou sem mim. Ele fala, tá aqui, Vê aí, irmão. até tá em Hebreus, eu não estou lembrando aonde que estava, que ele fala que alguns israelitas não chegaram no descanso. Eles passaram, pregnaram, mas porque reclamaram, resmungaram. Foi Tiago que falou isso? Não, Eu acho que é Hebreus, Hebreus mesmo, mas eu não estou lembrando lembrando. qual que é. Ele fala, ó, eles viveram tudo isso, mas não entraram na terra do descanso. Eu acho que isso às vezes também cai um pouco para nós hoje. Porque se a gente não. Quando a gente ficar parando naquele mesma coisa, aquele mesmo pecado particular, aquelas mesma resmungança, pô, eu não perdoo não sei quem. Você vai ficar dando voltas e não vai chegar no melhor que Deus tem para nós hoje. Não vai chegar Hebreus na 4, terra prometida. Acho que o Hebreus 4 ele já começa quente, gente, que ele fala assim, temamos. O escritor de isso Hebreus mesmo, diz assim, temamos, portanto que sendo nos deixado promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele começa a exortar os irmãos. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, ou seja, o evangelho também foi pregado para eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. A obra está concluída, né? Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Então assim, ele vem trilhando, assim, e olha que coisa interessante, ele coloca a fé de uma forma como poucas pessoas aplicam hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem aplicar a fé para quê? Para conseguir algo, para obter algo ou para sair de uma situação. E aqui ele está falando que a fé é fundamental para, junto com a palavra que a gente recebeu, de fato operar em nós e nós sermos participantes daquilo que Deus projetou para a gente. Olha só, a fé na verdade nos empurra a participar do projeto de Deus. E hoje em dia ela tem sido ensinada como... Igual o subtítulo o gênio, diz aqui, né? eu coloquei aqui. O subtítulo diz, a entrada no descanso de Deus pela fé. Então, assim, aí na verdade a gente olha a fé de uma outra forma. E como é que a fé é produzida? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Quem é Deus? Como é Deus? Aí tem que ter um ensino genuíno. Porque como é Deus? Deus é o Deus de... Deus é um Deus de paciência. Se ele é paciente, como é que ele gostaria que seus filhos fossem? Pacientes. É o que ele ensinou. Se ele for misericordioso, então, assim, não tem, então ele vai trabalhar para que os filhos dele sejam parecidos com ele. Não tem jeito. Assim, tudo é uma questão... Tudo começa num jardim e termina num jardim. Tudo começou com uma árvore, vai terminar numa árvore. Deus não tem saída, ele deixa a pista para tudo. Não tem como. Começou num jardim... E aquele jardim era o que? Era prazeroso, era alegre, tinha tudo. Mas o que Adão fez? Desobedeceu. Aí tem que vir um segundo jardim. O jardim da gota de sangue, do sofrimento, do gemido. De não conseguir orar porque dorme. De pedir, Senhor, se não é possível. Mas é nesse jardim que Cristo obedeceu. Olha só. Então, olha o poder do novo homem. Olha o poder do segundo Adão. Cara, olha o poder de Jesus Cristo de Nazaré, cara.
Não é só curou o cego, isso tudo não. Olha só, o primeiro Adão, o primeiro homem estava no jardim deleitoso e não obedeceu. Ele estava no jardim, rapaz, da aflição. Vem aí o príncipe desse mundo, mas ele não vai encontrar nada de mim nele. A pressão, suando, gota de sangue, o pecado. A gente, como o irmão falou, a gente falou, tá com um pecado, às vezes é brabo, a gente consegue, no outro dia assim, cede. Você imagina do mundo todo nos ombros daquele homem e ele caminhando firmemente em direção àquela cruz. Nosso Senhor é muito poderoso. Por isso que ele é invencível mesmo, glorioso, entendeu? Saiu para lutar e venceu. Disse o poeta, assim, honra, glória, louvor, tá lá os anciãos, muito bem, recebeu a coroa, mas qual é a conclusão que o nego chega? Pô, parceiro, eu tô sentado com essa coroa aqui, porque tudo bem, Deus me empurrou, mas tira, joga nos pés dele e fala assim, só ele é o cordeiro digno de abrir o livro, não tem como, não tem ninguém para abrir o livro, não tem ninguém para ser adorado a não ser ele. Então assim, você vê todas as coisas convergindo para Cristo segundo o eterno propósito de Deus. Então assim, caramba, por que tudo converge e a igreja não converge? Essa é a crise. Eu levei o Bruno para pregar aqui na igreja. Ele foi me contar, Alexandre, cheguei na igreja ontem, estava cantando o hino, agora é só a vitória, agora é só a vitória, a prova acabou e agora... Eu falei, peraí, peraí, a gente morreu e foi para a glória. Isso aqui é um tiro no pé, porque eu não vejo só a vitória não, a luta, a gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por luta. Aí ele foi e pregou em cima disso, né? E é realmente, hoje os hinos estão pegando, estão alimentando a gente com essa ideologia. Eu vou estar na plateia, eu vou estar vamos estar na plateia e você no palco, vendo em Jesus, brilhando em você. São umas letras que pregam não posso chamar isso de apologia, a vitória, assim, a idolatria à vitória, né? Idolatria à vitória que realmente tem porque no fundo, Xande, o maior humanista da história é Satanás. Satanás é o único que investe em Adão. Para Adão, Deus deu uma cruz. Para Adão, por isso que é o segundo, o último Adão. Graças a Deus que o último Adão, Jesus Cristo, conseguiu isso, cara. O último Adão conseguiu que nenhum homem na história conseguiu, cara. Nenhum homem foi perfeito, obedeceu toda a lei, morreu pendurado numa cruz inocente, derramando um sangue inocente, afrontado, sem ser julgado e quieto como um cordeiro, mudo indo para o matadouro. Rapaz, então assim, Satanás investe no Adão. Ele realmente investe, só que para Adão Deus deu um fim. E o início é Cristo. Sim. Então assim, não importa o quanto tem aparência de bom. Importa se é Cristo ou se é Adão. Porque às vezes você olha, né? Sei lá, tem uma boa oratória, fala bem ou faz isso, mas não importa isso. Importa se é Adão ou Cristo, irmão. Deus quando olha, ele só vê dois homens do céu. Adão e Cristo, é o coletivo. Ou a gente está em Adão, ou a gente está em Cristo. É o que Paulo fala o tempo todo. Qual é o poder de Deus para tirar o homem de Adão e ir para Cristo? A cruz. Mas se a gente não entender essa glória, não valorizar essa glória, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar em Adão. É o que está acontecendo exatamente hoje. Então, qual é o padrão de Adão, gente? Qual é a mente de Adão? É essa. É o se dar bem, é o prosperar, é estar assim, é estar nessa... Isso é a mente de Adão. Que está impregnado em todos nós, é o que o Pedrão falou. Meu irmão, vamos pegar Tiago e João, porque os caras foram lá escondidos, né? Pediram a cadeira do lado da outra. A briga é essa, é a cadeira. Mas não é de hoje, é desde os primeiros discípulos. Qual o papel da cruz? Destruiu Adão, gente. O que Deus fez 40 anos com Davi esperando? Destruindo o Saul que havia dentro dele. Por isso é bom a espera. Porque ele falou, nasci no pecado. Davi falou. Então, assim, esse tempo da espera, Deus fez o quê? Foi destruindo aquilo que estava dentro dele, para que ele, quando pudesse realmente ocupar a responsabilidade, pudesse ser Cristo. Pudesse ter misericórdia, quero, e não sacrifício, entende? Então, assim, ele diz assim, são muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar.
Então olha só, eu acho lindo esse ponto, né? São muitas, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor tem operado. E eu não posso igualar o Senhor com ninguém. Imagina assim, acho que essa declaração, né? Eu imagino um filho assim, foi o Dia dos Pais agora, né? E você ouvir assim: pai, você é o melhor pai do mundo. Não tem outro pai como o Senhor. Cara, se uma declaração dessa, a gente que, como diz, né? Jesus falou, somos pais imperfeitos, pecadores. Você imagina a alegria. A gente não, às vezes a gente dá mole, a gente não sabe alegrar o coração de Deus, né? A gente quer dar cambalhota, fazer uma opção de coisa para chamar a atenção de Deus, e às vezes as coisas mais simples. Deus, você é perfeito, não posso comparar o Senhor com ninguém. Sou o melhor pai do mundo. Obrigado. Você imagina, às vezes é uma coisa tão simples de você falar com Deus no seu quarto fechado, e a alegria que produz dentro do coração de Deus, envia sinceridade no teu coração e reconhecer isso nele. Irmão, não é a quantidade de coisa, o ativismo que faz que vai chamar a atenção de, pô, caramba, esse cara aí realmente, o cara tá sinistro mesmo. Não é isso. Porque Jesus não tinha feito um milagre, já tinha vindo um testemunho da voz do céu, né? Então assim, sacrifícios e ofertas, olha o que diz: não quiseste, abriste os meus ouvidos, estavam fechados. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres o Senhor. Isso estava na lei, mas olha a compreensão que ele tem. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Olha que coisa linda. Mas como esse processo está até, no caso, assim, já profetizando, né? Apontando já para Cristo, né? Mas assim, olha o que Deus quer na verdade, né? É um homem que se agrada em fazer a vontade dele. Um homem que tem o prazer na lei do Senhor, como disse o salmista, né? Nela medita dia e de noite. Então assim, Deus não é complicado, Deus é simples, né? A religião é complicada, mas Deus não é complicado. Deus é um Deus simples, um Deus de simplicidade. Ele deixa muito claro as coisas que realmente agradam a ele. Só que na verdade Adão não agrada a ele. Paulo falou lá em Romanos: a carne nunca fez a vontade de Deus e nunca fará, não adianta. É aquela luta, né? aquela compreensão de que cada vez que a gente se acha um bom crente, vem aquela situação e, né, trata a gente, opera na gente, né? É uma coisa assim que cada dia eu fico pensando assim, né? E vendo a declaração de irmãos que estão mais longe na caminhada, de pessoas de 65, 70 anos, agora estou começando a entender o Evangelho. E estou falando pessoas sinceras, não pessoas que estão na mídia, não pessoas que falam assim, agora está começando a entender o Evangelho, meu Deus. Assim, é muito lento, né, cara? É uma luz muito lenta brilhando dentro da gente, né? É um processo muito lento de lapidação do Espírito de Deus na nossa vida. Glória a né? Deus por essa lentidão, porque se fosse de uma vez, nós seríamos consumados de imediato, né? É verdade, Marcelo. É verdade. É esperando, né? Glória a Deus pela paciência confiando, dele. obedecendo. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Olha a questão da gratidão. A gratidão é óbvio, a gratidão está muito ligada à humildade. Porque a soberba está ligada à arrogância. É impossível ser grato se não for humilde, porque tem que parar, tem que ver a limitação. Para surtir né? É fácil meter o Mário nos nossos pais. Mas é quando você é pai, você para e fala assim, quando foi fácil para ele. Ele fez o máximo. Aí você vai se quebrantando. Você para de apontar o dedo, porque você vê que chegou a tua vez. E aí você para e fala assim, poxa, obrigado, pai. Mas por que vem a gratidão? Foi até melhor do que eu, né? De repente isso foi até melhor do que eu, pai. Eu quis ser melhor que o Senhor e de repente isso foi melhor do que eu. Então assim, como é que o processo da humilhação produz a gratidão? Então a gente fala assim, Senhor, eu quero ser grato. Aí no dia seguinte tu é humilhado no trabalho, fica a pau da vida. Assim, pô, parceiro, eu tô só respondendo a tua oração, tu me pediu ontem.
Então, assim, já oro para Deus até assim, Senhor, no dia seguinte eu sei que vai pegar, mas Ele não leva em conta, não. Eu vou dar pular uns 2 metros, 3 metros. O Senhor leva em conta que eu estou orando hoje, que amanhã eu sei que eu vou gemer. Mas assim, não leva em conta. Passa por cima. Faz o que você tem que fazer. Vai ser bom o teu propósito na nossa vida, né? Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Olha só que coisa, ele fala muito isso, né? Bondade e misericórdia, Salmo 23, me seguirão todos os dias da minha vida. Fugindo de Absalão também ele diz, né, na caverna, porque a tua graça é melhor do que a vida. Então, assim, é essa questão de não ficar como aquela questão do povo, de uma vida que tem tudo de Deus, mas sem propósito. E isso é que é uma coisa que pra mim, na minha justiça humana, me quebra. Porque eu falo assim, pô, parceiro, o cara foi assim, foi assado, ele vai morrer no deserto, mas ele come o mesmo maná que Josué e Caleb. É a mesma nuvem, é a mesma roupa. Cara, o sol é igualzinho pro cara que levanta todo certinho pro estuprador de criança. E a gente acha que entende, mas quando a gente vê a televisão, a gente fica pau da vida, grita, fala dos malucos que estão matando. Na verdade, é teórico, mas não é prático. Se fosse eu ia falar o seguinte, olha só, Josué e Caleb tiveram outro espírito. Eles estão firmes, então assim, vem um manazinho duplo pra eles aqui. Entendeu? Vocês vão ficar aí, guarda aí pra 2 dias. Ou vou botar uma cabana especial pra eles, que pô, os caras vão ficar 38 anos aqui por causa do problema de vocês. Vocês que erraram, e agora os caras vão ficar sofrendo aqui 38 anos, parceiro. Vão dar uma cabana bacana pra eles. Deixa eles acamparem aqui, né? Deixa eles acamparem, já fica aqui, vocês ficam esperando. Rebanho já fica. E daqui a um tempinho a gente vai voltar. Então você vê assim, que na verdade o galardão do homem de Deus é o que Davi falou. E o que espero eu, Senhor? Tu és a minha esperança. O galardão do homem de Deus é o próprio Deus. Não são as coisas que Deus dá. Por isso que Deus dá a mesma coisa para todo mundo. Parceiro, Manaus mesmo, fica tranquilo. Agora, a alegria, a intimidade para os que o temem, que está dentro da pessoa, aí não. Como a gente não vê essas coisas, a gente acha Deus injusto, né? Mas na verdade essas coisas que estão dentro, não, aí não. Quando ele dobra o joelho e fala comigo, você imagina, meu irmão. Para um pouquinho e pensa. Antes do cativeiro babilônico, Jerusalém naquela situação e tal, prostituição, comendo solto espiritual, aquela coisa toda, os reis arrogantes, Deus tendo que trazer a vara da Babilônia. Tinha templo? Tinha. Tinha Jerusalém? Tinha. Tinha gente de coração quebrantado orando dentro do templo? Agora tira o povo e bota dentro da Babilônia. Tem templo? Não. Tem Jerusalém? Mas tem homem de Deus dentro do quarto orando 3 vezes por dia com o coração quebrantado? Alguns. Tem Daniel. Não tem templo. Não tem nada para se pegar, mas tem o coração do homem. E é por isso que o anjo vem e fala assim, Daniel, você é um homem muito amado, rapaz de Deus. Ah, não tem estrutura nenhuma, parceiro. Não tem nada. Mas o teu coração está comigo. Então olha que coisa, olha que. Então assim, isso, ele era um homem livre. Ele estava na Babilônia, mas ele era um homem livre. Ele via, pelo menos, no barato, uns 3.500 anos de história na frente dele. Ele era um homem livre. Não tinha tempo, não tinha lugar, não tinha nada. Tinha rei. O rei dele era o Senhor. Agora, olha que coisa louca. E estava tudo organizado. Então, olha o que Deus faz. Tem todo o esqueminha da religião. Ele fala assim, parceiro, vocês estão achando que por causa da religião está tudo certo? Então, ó. Ezequiel 16. Aí dá aquela mexida, aquela coisa. Aí tudo vai tudo que é lado. E você fala assim, meu Deus. Aí todo mundo fica desesperado. Só que na verdade, o que Deus está falando é o seguinte. Você já perdeu a sua realidade interior. Então eu vou fazer no exterior como você está dentro. Você já não confia mais em mim. Você já não anda mais comigo. Então eu vou externalizar o que está dentro. Era o que Deus fazia. Deus mandava destruir o templo. Ele que mandou Nabucodonosor. Porque o que ele está pensando mostrar para Israel? Não tem templo mais. O templo já acabou. Vocês aqui não viram, parceiro.
A Jerusalém já acabou, vocês não enxergaram. Então vou mandar o cara quebrar tudo para vocês entenderem que não tem nada. E aí o coração de vocês começar a buscar a se voltar para mim. Então às vezes é isso que Deus faz na nossa vida. O tempo todo de formas diferentes. E você tá assim, daqui a pouco... Aí eu falo assim, meu Deus, um pouco, como é que aconteceu isso? É como desarrumar para arrumar. É como desarrumar o presente para arrumar o futuro. Destruindo para construir. Destruindo para É uma construir. desconstrução. Então assim, talvez o horário já foi avançado, né? Ih, irmão, desculpa, já passou. Então a gente... Só para deixar à vontade, Rafael, a transmissão não está funcionando. Eu vou ter que jogar depois na internet. Eu estou só gravando aqui. Não pode ficar tá, entendi. no espírito aí. Pra gente, né, não preocupar com os irmãos que tem trabalho no dia seguinte, Sim, né? sim. Então assim, não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que o cabelo da minha cabeça e o coração desfalece. Olha só que compreensão, irmãos. Porque é aquela santidade real. Não é a santidade do pau louco. Não é a santidade da aparência. Quem mais se aproxima de Deus, mais imundo se vê. Isaías chegou perto e falou, pô, já era, babou, vou morrer. Uma coisa é ser profeta de Deus, outra coisa é ver o Deus dos profetas, né? Agora já era, eu sou um cara imundo, acabou, vou morrer. Se não tem uma intervenção, e é isso, é Daniel caindo. Então assim, ao mesmo tempo que Davi está falando tudo isso, ele está olhando assim, as minhas iniquidades são mais do que numerosas do que os fios de cabelo da minha cabeça, Senhor. E às vezes elas me impedem a vista. Às vezes elas tentam impedir de eu ver tudo aquilo que o Senhor realmente é e que o Senhor fez. Mas mesmo eu sendo assim, Senhor, mesmo tendo sido constituído assim, o teu poço tem feito grandes coisas na minha vida. Esse tremedal tem operado. As circunstâncias que o Senhor tem mandado sobre mim tem feito efeito. E o Senhor tem me limpado. Como ele diz lá em Malaquias, como um lavandeiro que se assenta para pegar a potassa e limpar, assim o Senhor tem feito com os filhos de Levi. Ele enxerga isso. Ele não se vê tentando fazer alguma coisa. Ele vê Deus purificando a vida dele. Ele consegue entender o processo que ele está na caminhada dele, que Deus está purificando a vida dele. E ele está às vezes dando um pulo para cá e para lá, mas está querendo sujeitar a alma dele àquele processo. Bom é render-me ao Senhor, servir a Ele com ações de graças. Às vezes o pulo normal nosso, como um boi selvagem, como disse também, né, Manassés. Mas o Senhor está nos avançando. Essa é a nossa esperança, né? Que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Amém. Né? Então assim, não vai chegar lá, né? Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhadas e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínios que comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Né? Nós estudamos lá Obadias, né? Antes de chegar em Salmos, passando pelos profetas, é o bem feito. Né? Provérbios diz duas coisas, né? Não se alegre quando vê Deus castigando os seus inimigos, porque isso faz frear a mão de Deus. Né? Em Jesus, no Novo Testamento, diz a nova aliança: abençoe os que amaldiçoam você e bendizem aqueles que falam mal de você. Aí realmente a coisa estreitou, aí a porca apertou até o último fio da rosca. Porque se Jesus chegasse lá com uma porção de leizinha quadradinha e tal, o nego ainda mandava, mas essa quebra a gente no meio. Porque, cara, você pode ser um intercessor, orar, ter os propósitos de oração e tal, mas o parceiro que meteu a faca em você é muito, assim, não é que é muito difícil. Muito difícil não é fazer, muito difícil é o processo do Espírito de Deus operando na nossa vida, como o meu irmão estava falando, né? Perdoa, tá aquela coisa toda, é o processo na nossa vida. Aí você passa uma vez isso, você fala, pô, agora tá tranquilo, vai vir uma outra situação, né? Que vai o tempo todo mexendo, e era o que Davi estava passando também.
Né? Quando ele estava no trono, tinha nego que estava ali do lado dele, mas não era amigo. Né? Quando Absalão chegou, ele saiu correndo. Ó. Teve de gente chamando ele de cão morto. Né? Agora Deus está te dando a paga aí porque você fez na casa de Saul. O próprio Aitofel, eu fiquei impressionado com a atitude dele se voltar contra Davi, né? Se rebeliou. Ele jamais era para ter feito isso. Porque ele não via Davi, ele via Deus em Davi. Ele via a traição de Aitofel, para mim, é uma coisa assim. Pô, não dá para entender. Sabe o que mais me impressiona? Ele tinha esse conhecimento que era Deus em Davi. Não era o homem que administrava Israel. E a palavra de Deus diz que o conselho de Aitofel era o conselho de Deus na terra. Por isso que Davi sabia disso. Olha só como é que é engraçado. O dom está operando porque muitos têm as armas para lutar. Poucos têm o coração necessário para entrar na luta. Foi isso que Davi falou para os filhos de Zeruia. Foi isso que ele falou para os comandantes dos seus exércitos. Vocês lutam, mas vocês não sabem por que lutam. Por isso eu não tenho parte com vocês. Vocês lutam contra os outros exércitos, mas vocês não sabem por quem vocês estão lutando. Eles não tinham visão do reino. Zeruia foi a mãe de Joabe também, né? Quando eu digo os filhos de Zeruia, Joabe, a galera toda, Azael, o pessoal ali. Porque eles estavam fazendo aquilo por Davi, até poupou a vida de Davi numa guerra, quando ele quase morreu numa guerra, próximo de um muro, mas assim, no fundo eles estavam ao mesmo tempo também o que? A vingança aqui e ali. É a pessoa que está ali, mas ela não tem o coração realmente para entrar, ela não teve a compreensão do reino. Ela está só ali na batalha, entendeu? Às vezes ela está enfurnada na igreja, com 1001 atividades, mas não sabe nem por que está lá. Isso. Contextualizando essa questão, é exatamente essa questão da motivação, é a questão assim do coração, né? E aí por isso que Deus coloca o coração na balança, ele não coloca o pé nem a mão, não é porque o que a gente faz, o que a gente anda, mas ele pesa o coração. Por isso que ele diz que de todas as coisas da nossa vida, a única coisa que temos que guardar é o nosso coração, porque dele procede, né, as fontes da vida. Então assim, aqui esse bem feito é algo que pode nos derrubar, porque às vezes está acontecendo com aí porque aquela pessoa fez alguma coisa comigo, caraca. Porque tem vários degraus, né? O primeiro degrau é você dar o bem feito. Bem feito e tal, não sei o quê. Daqui a pouco tu vê que Deus te trata e tudo, não posso dar bem feito. Mas aí você ainda fala assim, a justiça de Deus vai vir um dia. Mas a justiça de Deus ainda vai vir um dia, porque tu tá doido pra Deus dar uma coça nele. É igual quando eu era moleque, nós éramos 4 irmãos. Aí meu irmão aprontava e tal, quando chegava o dia dele, eu falei, agora meu pai vai pegar ele. Já vai valer para aqueles 3 dias que ele aprontou comigo, né? É o desejo de ver, né, o couro comendo, né? Desejo de ver o couro comendo. Ou seja, é um processo. Olha o pai indo lá, o negócio vai esquentar. Até que chegue o processo final, como Jesus nos ensinou e Estevão praticou muito bem. E o Marcelo lembrou na segunda-feira passada. Não impute sobre eles esses pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então é um outro degrau. Como isso vai, Marcelão? É o poço. É o dia da noite. Não tem jeito, não é... né? Então, só para acabar rapidinho, folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. E termina a sua oração assim. Ele não era pobre e necessitado, digamos assim, nesse contexto aqui, financeiramente falando, ou em termos de poder. Pobre necessitado na sua condição interior, no conhecimento que ele tinha dele mesmo, dos pecados como fio de cabelo, mas como um homem que amava a Deus, se sujeitava a Deus, até na hora da disciplina, não, vou escolher o que vem da mão de Deus. Não. Melhor deixar Deus. Vamos lá. Manda essa, se eu cair na mão dos filisteus, eu estou roubado, se eu quero... Então assim, é esse conhecimento, né? A palavra de Deus diz que tudo que o homem deve se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Né? Então, assim, acho que o Salmo 40 é muito proveitoso, né, pra gente, pra mim. Às vezes eu olho assim, esse Salmo assim, parece uma surra pra mim, que você vai lendo a motivação da pessoa orando, né? Às vezes eu me vejo tão longe disso. O Davi realmente é um exemplo de homem dedicado em buscar o Senhor. Coração no altar de Deus.
mergulhado. Segundo o coração de Deus. Mergulhado, sim, todo no Senhor, na presença de Deus, ele é afundado. Nossa, ele é o cara é um exemplo, um referencial, né? Apesar de, né, ter acontecido aquele pequeno detalhe, né? Não é pequeno, não, grande detalhe. Mas aí que a gente vê que a justiça de Deus, ela é maravilhosa, é totalmente diferente da nossa justiça. Se a gente esquecesse, pegasse só esse pedaço de Davi, a gente devia também ter falado lincha, apedreja ele. E eu acho que foi até o que aconteceu com o Aitofel. Destrona ele. Se eu não, salvo, minha mente está me enganando aqui, mas acho que o Aitofel, ele era parente da Betsebas. E a raiva que ele permitiu, ele mesmo sendo o conselho, a voz do Senhor, ele permitiu que a justiça dele própria, porque o clã da família dele foi envergonhada por causa do que aconteceu com Betsebas, ele acabou fazendo o que ele fez, porque a nossa justiça, ela é um trapo de imundícia. A gente quer a nossa justiça, a gente quer se justificar, quer que Deus venha aqui, Deus me honra na frente dos meus inimigos. Deus vingador. A gente quer no fundo nós verdade, concordo. É verdade mesmo. Hoje até dando testemunho, na hora que o irmão leu Hebreus 11, foi até muito com uma resposta assim, não de oração, mas contra aquele ninho que o inimigo começa a fazer na nossa cabeça. Eu, quando deixei a igreja que eu frequentava, eu fiquei chateado, porque aconteceram várias coisas, e pessoas que eu gosto muito falaram mal de mim. Eu não sabia exatamente o que, porque falaram que eu virei rebelde, tudo, várias coisas. E hoje eu estava conversando com duas amigas aqui que nós fomos almoçar, e elas falaram, poxa, não sei quem, inclusive uma pessoa dessas foi madrinha do meu casamento, falou, não conversa com o Filipinho porque ele está rebelde. E na hora que a gente chegou aqui, o inimigo jogou aquilo e já veio aquela vontade de um senso de justiça, uma vontade de responder com um e-mail, e vou fazer isso. E aí leu lá em Hebreus, o cara passou por açoite, foi preso. Poxa, o que essa pessoa falou A ou B de mim, comparado com o que esses passaram? Pois não é absolutamente nada. Na hora já o Senhor já me respondeu, porque aquilo já estava tomando conta do meu coração. E já estava vindo, eu vou responder e vou... Não, gente. E acima de tudo tem que amar essas pessoas, porque elas estão presas dentro de um sistema falido. É verdade. Cujo eu pertenci por muitos anos, não sei bem como é, mas você tem que amar essas pessoas. E acima de tudo, o que é isso que eu estou passando? Se falaram mal de mim, ou se eu perdi finais de semana num sistema falido, poxa, as pessoas falam de coisa muito pior do que eu. Ainda conta com testemunho, como testemunho. Eles contam como vitória. Como vitória. E a gente conta como derrota, coisinha desse tamanho. O problema é que a gente perde o nosso foco, né? A gente tira os olhos de Cristo e começa a afundar nas tribulações das nossas vidas. Né? Eu lembro. Não sofremos ainda até o sangue, o que a gente está reclamando? Né? Verdade. A gente olha para Cristo e vê o que ele fez, o caminho é fazer o que ele fez, a gente está reclamando do que ainda, né, meus irmãos? Eu não sei que luta que cada um está passando, mas eu me vejo muito miserável na situação das minhas murmurações assim diante de Deus. Né? Uma vez eu orando assim, Senhor, por que eu sofro tanto? Né? Fiquei orando, eu estava até no monte. E aquilo ali foi a oração do meu espírito, né? Foi a oração, as únicas palavras que eu tinha na boca era aquilo ali mesmo. Eu não queria orar outras coisas, eu queria resposta. Eu só queria resposta. Mas eu ouvi uma voz nitidamente falando comigo. Se Jesus sofreu, você não vai sofrer? Se Deus preparou um sofrimento para o seu filho, não vai preparar para você? Se o justo, o único justo, né? Sofreu aí que ele aquilo sofreu. Me veio, meu Deus do céu, é muito ruim sofrer. Não, e as coisas que nascem no nosso coração na noite de Deus, né? Assim, eu passei por uma situação, fiquei 2 meses sem dormir, sem comer, só chorava. Assim, acabou tudo, parceiro. E eu vou te falar, nas noites mais escuras, você ouve a voz de Deus mais de perto. E você olha, você consegue olhar assim e falar assim, cara, nunca entendi isso. Eu abri o Salmo 23, pela primeira vez eu olhei assim e falei, cara, eu leio isso há 18 anos. E eu amo as águas tranquilas e as pastagens verdejantes. Mas eu aborreço o vale da sombra da morte. Só que se eu parar para pensar,
ambos têm o mesmo propósito. Porque qual é o propósito da água tranquila e do pasto verdejante? Você sabe assim, Deus está comigo. Qual é o propósito do vale da sombra da morte? Por que ele pode passar? Porque tu estás comigo. Então assim, não interessa se eu estou triste, eu estou alegre, se eu estou chorando, eu estou rindo, se eu estou na água tranquila e estou no outro, ou se está no barco, como você colocou daquela vez. Não importa. Todo o contexto da vida de um homem e de uma mulher de Deus é para provar para ele só o seguinte: eu estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. É lindo, né? Assim, e aí não tem jeito, assim, é gemendo mesmo, né? É passando. É passando. Não é simplesmente um adesivo de Eu não posso ir para o seminário aprender isso, ninguém pode ir para um seminário aprender isso. Nesse processo, nessa coisa toda que a gente estava falando, estava lembrando de Salmo 119, estava até buscando aqui, né? Que ele fala no versículo 21, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tá bom, você que você só o Salmo 119 inteiro. Não. Ele é bem pequenininho. Não. Mas isso aqui é justo. Foi bom eu ter passado pela aflição. Tinha que ter passado por aquilo. Que você tem momentos que é só por ali que a gente aprende. Por exemplo, o Marcelo, eu passei por um processo de Senhor na minha vida, enquanto eu morei em São Paulo. E até o Marcelo fala assim, poxa, você podia ter feito de outra forma, podia ter ido lá com outra estrutura, não sei o que e tal. Mas eu louvo a Deus pelo que eu passei por lá. Porque por aquela experiência, o Senhor mudou tantas coisas e eu aprendi tantas coisas que nada vale, sabe? Eu teria ido com estrutura, a USP aceita? Não, então vamos formar primeiro, né? Aquela coisa planificadinha. O Senhor, no final, o resultado foi o mesmo, mas eu passei por um período, assim, duro. Mas como aquilo foi bom para ter forjado algo em mim, que o Senhor conhece meu coração, sabe? Que como é a consistência do meu coração, o que é necessário para derreter o meu coração, para quebrar o meu coração. Então, nesses momentos, eu falo assim, foi bom. Glória a Deus por esse momento. Fiquei mal, depressiva, chorava, né? Busquei ao Senhor porque eu não tinha mais nada, não tinha família. O Senhor não permitiu que as pessoas se aproximassem, só essa bênção aqui que me levava lá na igreja, num lugar que eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, tira daqui. E foi ali que o Senhor falou comigo, tratou comigo. E assim... Aí Campinas era gostoso, vai. Campinas era legal. O Senhor dava assim aqueles escapes. Mas, cara, como foi bom. Eu fico imaginando assim, a minha vida olhando pra trás, a minha vida sem esses processos, como seria. O meu coração rebelde. Lá você não enxergava essa bondade. Meu coração arrogante, soberbo, sabe? E que ainda tem coisas a quebrar, arrogâncias que você vai vasculhando. A gente estava conversando com meu tio no sábado. Ele falou assim, cara, como a coisa é séria, porque às vezes até eu falando da palavra, de coisas do Senhor, pode subir ao meu coração uma arrogância de achar que eu sei um pouco mais do que você, né, de algo, de uma experiência que o Senhor me deu e não te deu, né? E às vezes tem que chegar no quarto, ajoelhar o meu joelho e falar assim, Senhor, eu fui arrogante nesse momento, sabe? Como nós somos fácil contaminação. Sabe? Uma coisa é muito você vulnerável, sensível, Então, pô, como ainda sei, tem tanta coisa, mas glória a Deus pelas noites, pelos choros, sabe? Pelos poços. Por tudo, sabe? Você falou, eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, que eu acho uma coisa muito interessante dos 12 anos, né? Que se você parar pra pensar, por que o pensamento dela foi naquela linha, né? Porque o pessoal fala assim, né? Ah, não, porque só se eu tocar nele, então eu vou ser curada, né? Mas o que levou aquela mulher a pensar assim e não as centenas de pessoas que estavam em volta dele empurrando? Os 12 anos de sofrimento. Os 12 anos perdendo dinheiro. Ter ficado pobre. Já não tinha mais nada. Ter sido humilhada. Ter sido imunda. Sabe o que constituiu o crescimento da preparação da fé dela? Foi isso. No fundo, assim, tem que se gloriar mesmo na obra do Senhor, porque você olha... Você fala assim, caramba, foi isso que fez ela olhar para aquele mundo de uma forma totalmente diferente. E ninguém empurrando, ela fala assim, não, se eu... Assim,
E a gente não quer essa outra parte. Eu digo por mim assim, a gente não quer. A gente quer só tocar no Senhor e realmente sair virtude do poder dele. Sair poder dele. Sem essa experiência da cruz, que na verdade é o operar da cruz que Paulo fala diário, que realmente quebranta o nosso homem exterior, né? É o que você falou, é muito sutil mesmo, às vezes até religiosamente, né? A gente Eu já faço. Sem o tempo de Deus. Né? Tem nos louvores lá, é que eu tudo posso, naquele que me fortalece, mas ninguém quer. Paulo fala antes, né? O quê? Não, desculpa. Salmo 119. 71. Mas ninguém quer passar por açoite, ninguém quer ser preso, ninguém quer ser jogado por um muro de uma cidade numa cesta, ninguém quer passar por nada disso, né? Só quer chegar no tudo posso que me fortalece. Verdade. O pessoal fala muito também da tentação de Jesus, usando essa linha de raciocínio que você está pegando. O pessoal quer ser logo servido pelos anjos. Mas não quer os 40 dias de jejum, não quer